Então, né, hoje domingo, 8h40 da manhã, de 18 de janeiro, eu acabo de terminar O Caminho de Irmã, volume 3, Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Novamente virei à noite, dessa vez para terminar o livro, enfim. Não que eu tô me torturando tanto pra terminar, pra ler o Proust, gente. Estão percebendo esse vídeo que eu tô meio assim, meio não funcionando direito. Mas é porque eu estou trocando a noite pelo dia, o dia pela noite mesmo, viu? Vocês vão perceber, estão percebendo já. Não tô muito bem. Enfim, acabei cochilando um pouco, mas terminei o terceiro volume. E, gente, esse aqui é fraquinho, enfim, não gostei muito. Os dois primeiros, No Caminho de Swan e A Sombra das Raparigas em Flores, são bem melhores do que O Caminho de Diamantes. Esse aqui é o maior, na verdade ele é só umas 20 páginas maior do que o volume 2, mas assim, ele é bem cansativo. Eu já tinha sido alertado sobre isso em alguns comentários sobre esse volume, que o Proust fica, esse é o volume que ele mais comenta, que ele mais escreve, assim, os hábitos sociais. É o que o narrador tá lá na roda parisiense, sabe? Ele começa a travar contatos com a sociedade, começa a frequentar mais assiduamente a sociedade. Enfim. Logo no começo eu já tive assim uma surpresa, porque eu gostei muito do volume 2. E assim, começa muito chato, assim, o narrador e a sua família mudam de casa. E agora eles estão vivendo mais perto da família dos Guermantes. Eu acho meio confuso, assim, essa coisa da família. Porque tem a Duquesa de Guermantes, tem a princesa de Guermantes. Mas tem gente da família de Guermantes que tem outros títulos, tipo Barão de Charlus, enfim. Eu acho bem confuso essas coisas. Eu precisava também estudar um pouco sobre como que funciona essas denominações, duque, príncipe, enfim. Eu acho bem confuso isso, mas, enfim. Ele vai morar perto na verdade, ele vai morar em um dos apartamentos do local lá do duque e da duquesa de Guermantes, que a duquesa chama Oriane, e o duque eu não me lembro. E ele fica todo assim, coloca essa coisa muito Guermantes, que desde o primeiro livro ele já comenta que tinha, mesmo lá na cidadezinha de Combray, tinha um lugar, que era o caminho que era mais longo do caminho de visitar da cidade. Enfim, aos poucos ele vai sendo inserido na vida dos Guermantes, vai entrando no caminho de Guermantes. Enfim, achei o livro bem cansativo mesmo. Mas, voltando assim, ele depois, um dia ele vai ver de novo a Berma, aquela atriz que é a atriz favorita dele. Depois ele vê uma apresentação dela e se decepciona. Ele vê agora ela por segunda vez e ele gosta bastante. Acontece finalmente o que ele queria que acontecesse, enfim. E nessa apresentação ele que tá meio que apaixonado pela Duquesa de Guermantes, ela dá um tchauzinho pra ele lá. Ela tá lá no teatro também. Aí depois ele fica louco assim. Depois, sempre de manhã, ele começa a passear nos mesmos lugares que ela, só pra falar oi pra ela e tal. Mas ele vê que isso parece que não agrada muito a Duquesa. Então ele acaba indo visitar o Robert de Saint-Loup, que é um grande amigo dele, que ele conheceu em Balbec, no volume 2 da obra, que é sobrinho da Duquesa de Guermantes. Tanto que ele chega lá no quarto do o Robert de Saint-Loup, está no exército, enfim. Então ele tá lá ele fica numa cidadezinha, e lá o narrador vai visitá-lo. Então ele fica hospedado no hotel, mas ele passa uma noite no quartel do Saint-Loup. Lá ele vê até uma foto da Duquesa, e tem uma foto dele também.
Enfim, esse livro aumentou as minhas desconfianças sobre a relação do Roberto Sandup e do narrador. A Roberta, parece que todos os personagens têm mistérios e a cada livro eles vão se revelando personagens diferentes, gente. Enfim, então ele passa um tempo dessa cidadezinha com o Roberto Sandup, acaba conhecendo os amigos dele de lá e tal. E um dos assuntos principais desse volume, que já tinha sido mais ou menos comentado no segundo, é o caso Dreyfus, que assim, não sei profundamente, mas o caso de um oficial do exército francês que era judeu e ele foi condenado por traição, assim, por espionagem do exército francês para os alemães. Mas depois de alguns anos surgiram, ele já tinha sido condenado, surgiu sim, algumas provas de que talvez ele não era realmente culpado e tal. Então houve um grande caso assim. Aí tinha, as pessoas dividiam em dois grupos, os Dreyfistas e anti-Dreyfus. Enfim, gente. Vocês estão vendo que minha cabeça tá meio parada, né? Tô quase na hora de dormir. Tô meio fudidaço aqui com esse livro meio pesado. Não escondo, Proust é bem difícil mesmo. É recompensador, mas muito bom. Enfim. Isso na verdade, esse caso Dreyfus na verdade mostra o antissemitismo da sociedade que já estava iniciando, enfim. Bem interessante o Proust inserir isso na história. Então, em cada parte desse livro, cada personagem vai dar a sua opinião sobre o caso Dreyfus, sendo a favor ou contra desse oficial. No final, ele era realmente inocente, enfim. Então ele passa, então o narrador passa um tempo com Roberta Sanlup, depois ele volta pra casa, a avó dele está meio adoentada. E um certo dia, o Roberto Sanlup está em Paris, ele sai com ele e eles vão almoçar com a amante do Roberto Sanlup, que o narrador descobre que é a Raquel. Como é o nome dela mesmo? Enfim, ele dá um apelido dela, Raquel de Quando Jesus. Enfim, gente. Ele tinha dado um apelido dela pra ela porque ele já havia conhecido no passado quando ele frequentou um prostíbulo e ela era uma prostituta, gente. Enfim, parece que Roberto Sanlup não sabe disso, enfim. E tem essa cena de uma tarde que se passa em umas 150 páginas, enfim. Tem umas cenas bem cansativas nesse livro. Então ele vai almoçar com o Roberto Sandup, com a amante dele. Depois assim eles meio que discutem. A amante Roberto Sandup. Depois ele vai num encontro da casa da senhora de Villeparisis. Assim, é tipo uma festa que ela tá dando. Então tem muitas pessoas lá. Enfim, é uma cena que demora quase 100 páginas. Achei bem cansativa, assim, umas conversas meio vazia, sabe? Tem umas coisas interessantes, mas é mais fofoca de sociedade, entende? Então todo mundo tá cumprimentando um caso Dreyfus e no final o narrador acaba saindo com o Barão de Charlus e ele se mostra ainda mais misterioso, fazendo propostas pro narrador, assim, falando que ele vai ser seu protegido, se ele quer, sei lá o que. Enfim, o Barão de Charlus cada vez mais misterioso. O narrador volta pra casa e a avó, assim, vai se passando o tempo, a avó tá cada vez pior. Eis que ela morre. Um super resumão, porque a deteriorização da avó e a morte dela dura também umas 70 páginas. Depois disso, o livro é dividido em duas partes. A segunda parte também é dividida em duas partes. Enfim, acaba essa parte com a avó morrendo. Na segunda parte, começa com a família do narrador, ou seja, os pais deles vão pra cumprir, assim, estão de luto. Ele fica sozinho em Paris, ele recebe uma visita da Albertine, que é uma das raparigas em flor, que é uma moça com quem ele quase casa. Enfim, ela passa
um tempo na casa dele, assim, eles quase tem meio que avança no seu romance e tal. E o narrador vai ter um encontro com uma mulher, uma senhora de Maria, uma coisa assim, eu achei bem estranho quem que é essa mulher, porque que ele talvez ia passar uma noite com ela, depois acaba não dando certo, enfim, eu achei bem confuso essa parte. E por fim, tem o incansável, interminável jantar na casa da duquesa de Guermantes, que é uma cena muito esperada durante o livro. Quando finalmente acontece, gente, muito, muito chato, dura umas 150 páginas também, não acontece nada. Eu achei muito chato. Assim, no começo tá mais ou menos assim, ele chega lá, então ele pede pra ver os quadros do Eustir, que é um pintor que ele conheceu em Baalbek, que ele gostou bastante. E esse pintor tem esse ele meio que faz umas referências ao Manet, ao Renoir, enfim. O Proust sempre insere os artistas meio que comparando eles com pessoas que realmente existiram. E interessante o narrador contemplando as pinturas, depois quando ele chega pro jantar, parece que assim, o duque e a duquesa estavam atrasando o jantar só para chegar. Ele não queriam meio que interromper ele contemplando a pintura do Eustir. Então ele meio que está sendo um convidado de honra. Embora tenha lá também uma princesa, a princesa de Parma, outras pessoas assim, bem da alta roda também. Mas parece que ele, por ser ainda uma pessoa meio de fora, uma pessoa misteriosa, o duque e a duquesa estão tratando de uma maneira especial. Então tem esse jantar interminável, gente. Achei a cena mais chata da obra até agora. Dura bastante, eles ficam só fofocando, assim, falando de tal pessoa, de tal pessoa. Tem um momento ou outro interessante, mas a maior parte é bem chato. Depois desse jantar, aí que acaba já na página 600. O livro, a história do livro mesmo acaba em 650. Depois tem mais umas 40 páginas texto de texto assim sobre o livro. Então essas 50 páginas melhoram um pouco, mas ainda não é aquela coisa, sabe? Bonzinho só. Ele vai visitar o Barão de Chalu, que assim, o Barão de Chalu tá muito bravo com ele, eles têm uma discussão, o Barão de Chalu faz ele esperar um pouco, depois começa a ofendê-lo muito, 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 falando que tá bravo com ele e tal. Ele dá um ataque assim, começa a pisotear um chapéu do Barão de Chalu, vai embora, o Barão de Chalu começa a falar, não, blá, sei lá o que, então, assim, ele tá meio que tratando o narrador bem, que eu falo, essa é a última vez que nós vamos nos encontrar e tal, fazendo umas ameaças. E por final, o livro acaba com o narrador sendo convidado para ir a uma super festa da princesa de Guermantes, que é uma prima da duquesa. Mas ele não tem certeza se ele foi convidado, porque ia ser uma festa muito exclusiva. Então ele vai conversar com a baronesa, que é a vizinha dele, que ela acabou de voltar de uma viagem. Então ele quer saber se ela pode dar certeza pra ele se ele foi convidado ou mesmo. Mas o Duque fala, não pergunta pra ela não, ok, enfim. Não gosto, o problema é que eu não gosto muito do Duque e da Duquesa também. Eles são bem chatos, sabe? São bem frescos também. E lá o narrador encontra o Swann, Charles Swann, que é aquele crítico de arte, né? Ele foi um dos protagonistas do primeiro volume, também um personagem muito importante no segundo, mas essa é a única cena que ele aparece aqui. A esposa dele, a Odette, aparece em uma das reuniões que o narrador frequenta, né? Meio sendo mal vista, e o Swann, embora seja... Ele é judeu, então ele era dreyfusista, mas a esposa dele é anti-dreyfusista só pra ela se elevar socialmente. Enfim, o Swann tá muito doente, ele acaba revelando pra duquesa que ele tem poucos meses de vida, e é assim que acaba esse volume, com o duque e a duquesa indo pra festa. E, incrivelmente, esse foi o melhor final até agora, ainda é um final bem fraquinho. Mas enfim, acaba com uma fala do Duque falando pro Swann não ligar para os médicos. Enfim, esse foi o Caminho de Guermantes, o volume mais fraco de Em Busca do Tempo Perdido até agora. Enfim, só uma coisa que eu esqueci de comentar.
No final do jantar da duquesa, o narrador acaba refletindo, era isso que eu queria vir? Era pra isso? Tava morrendo de vontade de vir num jantar desse, não, tipo, não aconteceu nada. Não, é essa futilidade mesmo. Enfim, acho que esse vai ser um dos tempos perdidos que ele vai nos contar no final. E então, agora, o próximo volume é o Sodoma e Gomorra. Estou bastante ansioso. Creio que eu vou gostar muito, enfim. Vou prosseguindo as minhas leituras do Proust.